2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e aqui eu compartilho meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje o vídeo vai ser sobre um tema que pediram aqui no canal. Então um dos nossos amigos pediu para que eu compartilhasse ou desse dicas para conciliar a vida, a correria do dia a dia com a vida espiritual. E assim, gente, eu também estou neste processo de conseguir conciliar, de buscar aprender a fazer isso. Então eu vou colocar aqui, vou dar para vocês, estou até com a minha folhinha, eu tô me sentindo muito professora hoje, porque geralmente eu faço isso para dar aula, né? Tô aqui com a minha Bíblia que tá destruída, porque eu uso ela para estudo. Então eu carrego ela na mochila, carrego ela pros lugares e aí ela tá tipo assim: Suelen, chega, socorro, pelo amor de Deus, me guarda e compra uma nova. E me deixa lá. Só pra eu te ajudar assim quando precisar, mas me deixa em casa. E compra uma pra você carregar por aí. Por quê? Porque ela não aguenta mais. Essa capa aqui vai dar tchau. Mas enfim, eu estou em processo de comprar uma nova, então talvez nos próximos vídeos, se eu estiver com uma Bíblia, talvez seja uma Bíblia diferente. Fiquem de olho. Enfim, mas vamos lá. Como conciliar a correria do dia a dia com a vida espiritual? Com a vida intelectual, tô com um bordão na cabeça. Com a vida espiritual. E perceba que a nossa vida, ela não é dividida entre vida secular e vida espiritual. Ela é apenas uma. E nós somos um em Deus. Então a gente tem que conciliar as nossas correrias, as nossas atividades com os propósitos e os planos dele para nossa vida, e não o contrário, porque geralmente a gente fica dando prioridade para as nossas coisas, o que eu quero fazer, o que vai dar certo para mim, e esquece de colocar em prioridade os planos, os propósitos e as vontades de Deus na nossa vida. Então já fica aí uma introdução às dicas, né? Mas eu falo um pouco disso em propósitos também. Vou deixar o card aqui, vocês entrem lá e deem uma olhada no vídeo de propósitos, sobre como o nosso propósito terrestre está dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus para a humanidade, para o seu povo, e como a gente faz parte disso. E a gente não faz parte disso só quando a gente faz trabalhos dentro da igreja, a gente faz parte disso quando a gente está realmente na nossa faculdade, no nosso trabalho, e a gente faz a vontade de Deus lá dentro. Mas vamos lá, as dicas, porque eu já fui e não falei. Então vamos lá, primeira dica: tenha uma rotina. Por quê? O pessoal fala assim, rotina fica tudo muito mecânico. Não necessariamente, a sua vida ela pode ser muito dinâmica e ainda assim você ter horários muito bem definidos, porque uma coisa não exclui a outra. Agora, o que você tem que fazer para que as coisas elas de certa forma se encaixem durante o seu dia? Primeiro, saiba qual é o seu horário fixo, quando as suas coisas começam e quando terminam. Uma dica é você usar o Google Agenda para fazer isso. No meu celular eu já tenho o Google Agenda ali, então todas as aulas que eu tenho, trabalho, coisas específicas que são fixas durante a minha semana, elas já ficam ali. Então, eu tenho aula das 8 às 10, então das 8 às 10 já fica marcado todos os dias, semanalmente, a aula que eu tenho. Essa é uma forma muito mais simples para eu me organizar, para eu saber o que eu estou fazendo. E se eu sei os horários que eu tenho e eu sei os horários disponíveis que eu tenho para fazer determinadas atividades, eu vou conseguir ver também qual é o horário que eu tenho ali certinho, que eu posso olhar e falar assim, esse horário aqui eu vou deixar essa 1 hora, ou meia hora, ou 15 minutos para pegar a minha Bíblia, ler, ter o meu tempo de devocional e aí depois eu começo meu dia. Não tem coisa melhor assim do que você começar o dia fazendo isso e depois fazer as outras coisas. Sério, assim, o dia flui demais. O dia que eu não faço, gente, o dia. Mas assim, o dia que eu faço, parece que as suas forças são renovadas, assim. Então, comece e termine o dia lendo. Primeiro, comece lendo a palavra. E aí, pra terminar o dia, geralmente o que eu faço é
eu leio a Bíblia, eu tenho aqueles minutinhos de devocional à noite, geralmente um tempo menor do que eu tenho de manhã, porque de manhã eu deixo mais tempo, justamente para eu conseguir ler, entender, meditar na palavra. E aí à noite já é um horário que eu tô muito cansada, e é por isso que eu falo, comece o dia fazendo isso, ou faça durante o dia. Não deixe para fazer só à noite, porque à noite você já vai estar cansado, não vai entender direito o que vai estar acontecendo. Então é melhor fazer durante o dia, em uma pausa. Ah, mas eu não tenho tempo de ler, de sentar e ler. Escuta. Ah, Suelen, mas eu começo o dia na academia. Coloca o fonezinho aqui, ó, a palavra, e vai lá, faz sua corrida, exercita. Gente, não tem coisa melhor. E aí isso já entra na segunda dica, que é integrar com uma outra atividade. Por quê? Pra mim, é muito melhor sentar, ler a Bíblia, grifar a Bíblia, marcar as coisas. Pra mim, gente, não tem coisa melhor. O meu livro de Romanos, Timóteo também tá, ó, todo marcadinho. Tem anotação de tudo. Eu amo fazer isso. E aí eu coloco uns comentários aleatórios. Em Romanos tá escrito assim, tipo, tô apanhando de graça. Marcos. Entende? Então, pra mim, fazer isso é muito melhor. Então, eu prefiro sentar e aí eu integro essa atividade com tomar café. Porque daí eu tomo café de manhã, que é uma coisa que eu já não consigo mais deixar de fazer, e leio a Bíblia. Pra mim, não tem coisa melhor do que fazer isso. Já começo o dia fazendo isso, já dou aquela acordada enquanto eu leio. Então, pra mim, não tem coisa melhor do que essa. Mas eu não tenho tempo de realmente sentar pra ler. Eu indico você sentar e ler. Mas se você não tem esse tempo, se você olha e fala assim, cara, eu não quero deixar de pelo menos ouvir a palavra, mas eu não quero, ou não posso, ou não tenho tempo de sentar pra ler, então eu indico, coloca ali no seu fone, pega um devocional de manhã no Glorify, mas não fique só no devocional, porque o devocional é um tempo curto ali, ele lê alguns versículos, comenta e ora. Mas se você tiver assim, interesse em realmente aprofundar mais, pelo menos coloca aqui no fone, escuta, volta várias vezes até você entender o que ficou faltando. Depois chega, anota, escreve no celular suas anotações. Sério, isso vai melhorar muito a sua vida. E já vamos entrar na terceira dica, que é saber dizer não. Porque eu percebo que as pessoas elas têm muita dificuldade de dizer não. Vai todo mundo sair, vamos todo mundo. A pessoa ela não consegue dizer não para aquela situação. Ela quer ir para fazer parte da rodinha, não sei o quê. E você vai perdendo a sua liberdade quando você faz isso. Esses dias eu vi o Pablo Marçal dizendo uma coisa que, cara, é verdade, assim. A maior liberdade que nós temos é de poder dizer não para determinadas situações. Porque quando você só diz sim para tudo, você tá sempre abrindo mão de algo que é para você. Porque para você dizer sim para uma coisa, você tá dizendo não para outra. Por exemplo, tá uma dica fácil assim. Se você tem uma festa para ir à noite, e aí tipo assim, você sabe que no outro dia você vai ter que acordar super cedo, você tem que estudar ou trabalhar, mas você sabe que vai todo mundo naquela festa, e aí você chama você e fala assim, vamos, e você sabe que você tinha que dizer não. Você tem liberdade para dizer que não. Aí você vai e diz sim. Eu vou. Você abriu mão de alguma coisa em algum ponto. Pode ter sido do seu sono, porque você poderia ter dormido mais do que você provavelmente vai dormir se você for nessa festa. Você poderia ter tido mais tempo para fazer determinadas atividades. Enfim, você sempre abre mão de uma coisa quando você diz sim para outra. Agora, quando a gente está falando dessa leitura da palavra, você provavelmente tem opções durante o seu dia para que você senta e leia a palavra. Tem gente que tem horário do almoço para ler a palavra e não lê. Tem gente que tem um período da tarde que tá ali mais ocioso, mas não lê. Pega o celular, faz 1 milhão de outras coisas e não lê, não faz isso. Não quer ler a palavra. Nem que seja ali no próprio celular. Às vezes você tá voltando de ônibus, você pode ir lá pegar o seu celular e ler a Bíblia no celular. Você pode estar na academia e aí você sempre diz não para isso e diz sim para outras coisas. Você está abrindo mão de ter como consequência essa vida de intimidade com Deus. Então, aprenda a dizer não para as coisas que estão te tirando do centro da vontade de Deus, te tirando
deste propósito de ter mais intimidade com Ele, aprenda a dizer não. Porque dizer não é a maior liberdade que você tem hoje. É poder dizer não para as coisas e viver uma vida mais plena, mais completa e uma vida que seja sua e não do que os outros querem ou esperam de você. O quarto, meditar de dia e de noite. Na verdade, eu acho que eu já até dei essa dica, né? Que é começar o dia e terminar o dia lendo. Essa dica veio do seguinte texto: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está lá em Josué 1:8. Todas as palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e as prenda na testa. Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Conhecer a Bíblia te ensina sobre Deus. Quem não tem conhecimento da palavra é enganado. Então, medita de dia e de noite, leia a palavra, fale da palavra, converse com pessoas, espalhe a palavra, sabe? Sentar aqui, poder falar disso com vocês, poder chegar e falar, gente, leia a Bíblia, tenha tempo de intimidade com Deus, viva conforme os propósitos que Ele tem pra sua vida. Gente, pra mim não tem coisa melhor. Tipo assim, sabe quando o dia tá tipo mais romeno, assim, tipo bem mais romeno, e aí você senta aqui e começa a fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Não tem coisa melhor. Realmente não tem. E meditar de dia e de noite é fazer isso. É você ler de manhã, mastiga, vai pensando no caminho naquela palavra. Nem que seja um único versículo, pega um versículo, mas medita nele. Tenta entender o que cada palavra significa, qual é o contexto daquela palavra, por que ele disse aquilo, ou por que não outra palavra no lugar. Conversa disso com pessoas que tenham, não só pessoas que tenham o mesmo interesse que você, mas converse sobre isso com as pessoas que seja de forma leve, tranquila, mas não guarde ou não retenha aquilo que você tem aprendido de Deus só pra você. Fale para outras pessoas também. E eu tô chegando no final, gente. Vamos lá. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12:24. Esses dias eu ouvi a Camila Barros falando uma coisa que é surreal, de verdade. A gente não recebe o que a gente pede porque a gente não pede segundo a palavra de Deus. E você só conhece a palavra de Deus ou só sabe como pedir as coisas quando você tem conhecimento pleno de quem Deus é. E para você ter conhecimento pleno de quem Deus é, você precisa ler a Bíblia. E para você receber, você precisa pedir em oração. Então, a minha quinta dica é: ore. Ore constantemente. Gente, ore sem cessar. Olha a formiguinha subindo em mim. Isso. É preciso orar antes de ler a Bíblia. Tô olhando aqui porque eu tô com a minha colinha. É preciso orar antes de ler a Bíblia, pedindo discernimento para entender o que está escrito, e não só. Tem coisas que só alcançamos através da oração, que eu já falei. Não falei. Vai ter um vídeo só sobre oração aqui no canal, mas eu estou me preparando para esse vídeo, então aguardem e verão. Será um vídeo muito instrutivo. E agora a gente vai para o nosso último versículo só para finalizar o vídeo aqui no canal. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Para a gente não pecar contra Deus, basta nós termos conhecimento de quem Ele é e do que agrada a Ele e o que não agrada a Ele. Às vezes é muito simples não pecar, a gente pode escolher não pecar. E às vezes a gente escolhe fazer isso deliberadamente. Mas uma dica, já fica aqui uma dica, né? O Salmo 119. Ele é um salmo muito grande, né? Eu acho que é o maior que tem na Bíblia. E ele contém uma infinidade de orações que você pode fazer. E você vai orar lendo a Bíblia. Olha só que maravilha. Então você lê de joelhos ali em oração, falando isso pro Senhor. E esse daqui
é Salmo 119, do versículo 9 ao 11 que eu li. Mas, gente, eu amo esse Salmo 119. Eu amo pra orar, pra ler. E a continuação dele, né, um pouco mais pra frente, vai falar: Senhor, não desistas de mim. E fica aqui, não desista de ler, de orar, de ter vida de intimidade com Deus. Quando você perceber que, cara, tá esfriando, eu não tô fazendo tudo que eu deveria fazer, volta, continua, persiste, eu sei que vai dar certo. Bom, eu vou ficando por aqui, até porque eu estou ficando atrasada pra minha aula. Mas um beijo no coração de vocês, curte, compartilha com quem precisa ouvir isso, coloque em prática, coloque aqui nos comentários qual você já tem colocado em prática, o que você faz que eu não falei aqui, mas que seria muito bom se as outras pessoas soubessem e fizessem. Deixa aqui nos comentários, eu vou amar saber e colocar em prática também. E assim a gente vai crescendo junto em conhecimento e graça. Bom, um beijo no coração de vocês e até a próxima.